Então, bom dia, nossa aula está sendo gravada. Basicamente, a aula de hoje é o último conteúdo previsto na ementa da disciplina. E nós vamos iniciar, como sempre, pela chamada. Carla. Presente. Carlos. Presente. Guilherme. Presente. Henrique. Erli. Presente. Igor. Presente. Jonas. Presente. Lucas. Silvio. Presente. Thiago. Victor. Presente. Vinícius. Presente. E Vitor. A aula de hoje, para muitos, será chover no molhado. Por quê? Porque na aula de hoje nós iremos ver, basicamente, o que vocês costumam ver em 3 disciplinas de controle, né? E também nós não iremos propor um trabalho, pois vocês estão na reta final do trabalho final, para não complicar a vida de vocês. Então, nós vamos propor apenas estudo de caso sobre o assunto, tá? Seria estudo de caso sobre controle de processos. Então, indo direto aí para o nosso slide. Também dividimos o slide em 2 aulas, de poucos slides. Então, neste primeiro, nós vamos falar sobre nomenclatura, tá? E também alguns modos de controle. Observe aqui que nós estamos em definições. Quando a gente fala em definição, pessoal, eu faço questão de dizer que a definição não pode gerar dúvidas, porque definição é uma definição. Não tem como ter dúvida em definição. Você pode ter dúvida na linguagem da definição, no português usado na definição, e na facilidade de entender o termo da definição. Mas a definição em si, estas no caso que eu tirei do livro, mas muitas definições vêm direto do VIM, ou seja, Vocabulário Internacional de Metrologia, e outras, quando não tem relação com metrologia na parte da instrumentação, elas vêm de livros do contexto. No caso, esse tempo de atraso, ela veio de um livro. O que é o tempo de atraso? Vamos ler aqui. É o tempo necessário para um sistema de controle retornar uma variável medida ao seu ponto de ajuste após a ocorrência de uma mudança na variável medida, que pode ser o resultado de uma mudança na carga, no ponto de ajuste e assim por diante. Ou seja, por algum motivo mudou-se drasticamente o valor da variável medida. Aí muitos podem falar, mas professor, o que seria variável medida? Então, sua dúvida não é na definição de tempo de atraso, mas no entendimento de variável medida. Outros podem falar, ponto de ajuste, professor, não entendi. Você não entendeu, não foi a definição do tempo de atraso. Você desconhece a informação ponto de ajuste. Ok? Nós temos um ponto de ajuste, que é também conhecido do inglês set point, que é o ponto em que você deseja trabalhar.
eu gosto do exemplo do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele tem a intenção de colocar todos vocês no conforto de temperatura da água sobre o corpo. Então, o ponto de ajuste ele fica ali perto dos 40 graus, um pouco mais quente que o corpo, que a temperatura do corpo. Mas se o dia estiver muito quente, né, a temperatura ambiente estiver muito quente, você está com calor. Se a temperatura ambiente já estiver nos 40 graus, talvez o ponto de conforto seja 25 graus e não mais 40 graus. Que você quer resfriar um pouco, você quer sentir, perder calor para a água que vai bater no seu corpo. Então, você muda o ponto de ajuste, porque você tinha tomado banho à noite, e aí à noite estava frio, ou de manhã cedo estava frio, e aí foi tomar meio-dia, estava quente, quis se refrescar e não mais se esquentar. Então, você muda o ponto de ajuste depois de ligar, porque é muito comum a gente esquecer de mudar a temperatura do chuveiro antes de entrar. A gente percebe que a temperatura não está do agrado e então muda. Ao mudar o ponto de ajuste, a água instantaneamente não vai para a temperatura desejada. Ela leva um tempo. Qual que é o nome desse tempo, pessoal? Pode escrever no chat, não precisa ficar falando todo mundo junto. Seria um atraso em relação ao... Sim, mas qual é o nome dado em termos de controle para esse tempo? Eu falaria que seria tempo de atraso. Isso, tempo de atraso, que é a definição que eu acabei de ler. Então, a definição por si só, ela não pode gerar dúvidas, porque é uma definição, é como se fosse uma regra do jogo. Não tem essa, não entendi a regra. Você pode não ter entendido a explicação da regra ou o português usado na regra. Então, vamos agora para tempo morto. Vamos ler tempo morto. É o tempo decorrido entre o instante em que ocorre um erro e a aplicação inicial da ação corretiva. Ou seja, há um erro, foi detectado um erro, o sistema é realimentado e tem um tempo morto. É um tempo em que eu não faço nada. O erro aconteceu e eu ainda não fiz nada. Nada, não atuei ainda. Esse tempo seria o tempo morto. Alguma dúvida aí? Não pode ser. Pois não? Eu tenho uma dúvida, tipo, no tempo de atraso é o tempo onde o tempo que leva para você ajustar uma variável. Nesse tempo está incluso o tempo morto? Ou eles são, tipo, diferentes? O tempo morto não está incluso no tempo de atraso? Se você considerar que você precisa primeiro calcular o erro para que saiba que a variável medida está fora da variável esperada, você pode considerar, sim, o tempo morto está incluso. Ele é um pedacinho do tempo de atraso. Se o tempo morto for alto, o tempo de atraso aumenta. Agora, se você considerar que o tempo de atraso é a partir da medição do erro, ou seja, da detecção do erro, você vai dizer que não. Então, eu vou retornar a sua pergunta. Qual que seria o correto? Você conseguiu identificar por si só? Sim, eu acho que sim. Eu acho que eles são preparados, né? Perfeito, perfeito, parabéns. Exatamente. O tempo morto, ele está embutido porque eu só calculo o erro depois de ter a variável medida. Entendeu? Entendi. Então, o tempo morto é um pedacinho do tempo de atraso. O cálculo do erro pode auxiliar, inclusive, a eu não tomar uma decisão instantânea. Em alguns sistemas, principalmente os sistemas que são mais analógicos e que não tem um microcontrolador processando e etc., é um circuito onde a coisa flui mais instantaneamente. Quando a gente mede, a gente já tem o erro praticamente instantâneo, porque é circuito, é eletricidade, não dá para detectar essa diferença, tá? Mas quando a gente trabalha com controle digital, tudo tem atraso
o atraso pode ou não ser significativo, mas há um atraso lá de microsegundos, milissegundos, dependendo do processador. Tudo bem? Aqui a gente tem umas definições mais complexas. Nós vamos ver algumas definições mais complexas. Banda morta. O que é a banda morta? Banda morta é uma esterese definida entre pontos de detecção da variável medida. Olha só, variável medida. Eu estou considerando que todo mundo entende o que é variável medida aqui. Quando a mesma está se tornando positiva ou negativa. Olha só, você tem a variável medida, ela está se tornando positiva, está ficando cada vez mais positiva, e depois ela vai ficando negativa. Isso pode gerar uma esterese dependendo do tipo de equipamento. Qual o tipo de equipamento, professor? Manômetros. Manômetros sempre tem uma certa esterese, né? A pressão, na hora que você está aumentando, ou seja, ela está se tornando cada vez mais positiva a pressão, você tem uma curva. Quando ela volta, a inércia, né, ou atritos do sistema do manômetro, faz com que ela demore mais para cair, né? E aí ela tem uma outra curva. Essa diferença de curva é chamada de esterese. Levanta a mão quem nunca viu uma curva esterese, por favor. Tá. Quem não viu ou está com um pouco de dúvida, vai procurar na internet algo do tipo esterese. Clica em esterese e digita esterese lá e você depois clica em imagens. Automaticamente você vai ver o que é uma imagem de uma esterese. Então, a banda morta é uma esterese definida entre os pontos de detecção da variável medida, quando está subindo o valor ou descendo o valor, tá? Então, ela tem uma banda morta. Essa banda representa a separação entre os pontos de ajuste, de ativação e de desligamento do controlador, sendo, por vezes, utilizada para evitar a comutação rápida entre os pontos supracitados. Quais pontos? O de ajuste e o de desligamento do controlador. O que quer dizer exatamente isso? Quando você vai lá e altera o ponto de ajuste, automaticamente você está gerando um tempo de atraso. Vai ter uma atuação do controlador. O controlador ele vai atuar após o tempo morto, em que ele ainda não percebeu que ele tem que atuar. Então, há um ligamento no dispositivo de atuação e há um desligamento do dispositivo de atuação, que é o controlador. Tudo bem aí, pessoal? Então, nós temos aí uma banda morta também. Agora, pô, professor, você definiu pontos de ajuste agora? Pois é, eu segui a ordem do livro, né? Acho que talvez porque ponto de ajuste seja tão simples que venham depois. Mas está aí a definição de ponto de ajuste. Corresponde à amplitude desejada da variável de saída de um processo, que é o set point. Sinal de erro é a diferença entre o ponto de referência, no caso, ponto de ajuste, e a amplitude da variável medida. Observe que nós estamos trabalhando com variável medida. Transitório é uma variação temporária de um parâmetro de carga, após do qual esse parâmetro retorna seu valor nominal. O que exatamente quer dizer o transitório? O transitório, na verdade, pessoal, é aquilo que vocês mais estudam em controle 1. Quando vocês falam lá, qual que é a resposta ao degrau, você está analisando o transitório. Se você pegar um gráfico de tempo real, qual foi o tempo de resposta e como que foi a oscilação quando você altera o set point, ou seja, a resposta ao degrau e a resposta em regime permanente, você vai ver que a resposta em degrau é um fiozinho ali em que ele muda de situação, mas ele estava trabalhando numa faixa de temperatura e mudou para outra faixa de temperatura. O transitório seria só aquela parte que está estudando
a resposta ao degrau. Lembrando que a resposta ao degrau, como eu falei já em aula passada, ela basicamente, você está querendo analisar se durante essa transição tem overshoot, não tem overshoot, ela demora demais, quantos taus ela demora, principalmente para sistemas de primeira ordem, é bem simples de encontrar, porque é uma curva parecida com a carga e descarga de um capacitor, e assim por diante. Então, o transitório, a definição de transitório que está aqui é só para você saber que o transitório é aquela parte passageira, muito temporária mesmo, e ela não é o mais importante no controle. Ah, mas por que a gente então estuda tanto? Parece que tudo depende do transitório. É porque o regime permanente não tem muito o que estudar, né? Ele mudou o set point, depois que estabiliza no novo set point, não tem muito o que ficar mudando ali, analisando e pensando. O que tem para se analisar é como foi essa transição. Ela foi suave ou ela não foi suave? Ela foi boa ou ela não foi boa? Então, a transição, ela tem mais informações que podem ser analisadas por um engenheiro. E muitas vezes também você quer atuar sobre essa transição. Por exemplo, pegamos o amortecedor de um carro. Você pega aqueles carros antigos, aqueles V8 que fizeram sucesso, Landau, Galaxy, Dodge Charger e coisas do gênero. Você tem um carro em que, se você forçar o amortecedor com o próprio peso do corpo sobre o capô, ele fica oscilando. Ele vai lá embaixo, né? Ele balança muito. Ele vai lá embaixo e depois volta e fica. Que tipo de amortecedor é esse? Esse era um amortecedor da época em que as estradas eram piores, tinha-se muita estrada de terra, né? E então as fábricas pensavam, como as ruas são ruins, um amortecedor bem macio para a pessoa ter um conforto é melhor. E a pessoa não sai sentindo que está batendo em cada buraco. Hoje, como que é? Você pega um carro hoje, um sedã, para fazer comparação igual, você empurra o capô para baixo, ele vai e mal volta devagarzinho. Ou seja, é um sistema de amortecimento bem diferenciado em relação àquela época, de 50, 60 anos atrás. Naquela época, o amortecedor era macio, suave. Então, ele favorecia a oscilação. Então, ele não voltava para o ponto de ajuste, ele demorava a estabilizar, ele ficava oscilando. Hoje, você dá uma batida, você até sente, teve um buraco. Por quê? Porque você não tem aquele amortecedor gostoso e suave. Você sente a pancada, mas automaticamente, instantaneamente, o amortecedor já está na posição normal de novo, depois da pancada, se ele não quebrar. Então, tá tudo certo. Se ele não for até fim de curso e dar algum defeito. Foi claro aí sobre o transitório, pessoal? Tá tranquilo? O silêncio diz que sim. Então, variável medida. Finalmente, professor, eu queria saber o que era uma variável medida. Vamos ler o que é variável medida. É uma variável de saída do processo que deve ser mantida dentro de certos limites desejados. Bom, a variável medida ela é uma variável que não existe de fato. Ela é uma estimativa, como toda medição. Se ela é uma estimativa, eu apenas acredito que seja provável que o valor dela é aquele. Ela é medida. Há uma incerteza associada a ela. E essa incerteza, sobre essa medição, nós vamos falar um pouco na aula que vem, que é a aula bônus que eu preparei para vocês. Então, é uma variável de saída do processo que deve ser mantida dentro de certos limites. Muito bem, quais os limites? Os limites dependem do teu processo. O teu processo, e eu gosto de citar aquele exemplo que eu falei, que para fazer um extrato de tomate, 40% tem que ser óleo. Ou seja, dentro de uma lata de extrato de tomate, você tem as misturas e 40% lá é óleo de cozinha. Então, daí, por si só, você já sabe que extrato de tomate faz mal, né? Deixa eu ver se foi extrato de tomate mesmo, 40%. E aí, quando questionado o engenheiro químico da época, quanto que eu posso errar aqui nesse extrato de tomate? Quanto que eu posso errar nesses 40% de óleo? A pessoa desesperada fala, você não pode errar nada, tem que ser 40%. Ou seja, não estudou metrologia na faculdade.
porque não existe como não errar nada. Está escrito aí, né? Sempre está dentro de algum limite. E aí foram estudar, ninguém sabia. Em toda a fábrica ninguém sabia. Ligaram para São Paulo, ninguém sabia. Demorou uns dias. Depois de uma semana, alguém falou, não, o limite do processo ele ainda não foi levantado. Alguém precisa fazer esse estudo e levantar. Que estudo é esse? Ora, você vai aumentando de 40% até 60% de óleo. Que hora que estraga o produto? Que hora que o paladar incomoda, fica ruim, ninguém vai querer comprar. Depois você vai baixando. Vai de 30 passa por 30, chega a 25. Que hora que estragou o produto? Que hora que ficou ruim? O pH alterou demais e está com uma textura desagradável, não vai vender. Então, vai existir uma faixa em que o produto é aceitável. Ele está dentro de um limite de qualidade. Você pode apertar mais e pode desapertar. Quanto mais você apertar, melhor tem que ser os equipamentos usados na produção. Melhor tem que ser os medidores usados na produção. Mais caro é o seu sistema de produção. Quanto mais solto, mais tranquilo é. Então, a variável medida, ela não existe. Ela é uma estimativa do que você teria na saída do processo. E variável controlada é uma variável de entrada do processo, não é de saída que eu falei agora, é uma variável de entrada do processo que é ajustada por uma válvula ou algum outro dispositivo, de modo a manter a variável de saída, acho que faltou um A ali, a variável de saída dentro de certos limites. Vamos imaginar agora que você tem aí uma variável de saída. Essa variável de saída, no caso do exemplo que eu acabei de citar, seria o extrato de tomate. O extrato de tomate pronto é a variável de saída. Ela vai ter que ter... na verdade, ela não é uma variável de saída, ela é o produto final e várias variáveis de saída eu tenho ali. Por exemplo, eu tenho a viscosidade, eu tenho o pH, eu tenho a parte de concentração de sal, para ver se ela ficou gostosa ou não, e assim por diante. Essas variáveis, eu escolho uma, por exemplo, o pH, que é influenciado pela dosagem de óleo, e pelo pH eu acabo controlando quanto óleo. Então, lembrando que quando vocês estudam lá controle 1, vocês sempre trabalham com uma variável de entrada e uma variável de saída. E então você tem uma variável controlada no processo, um erro, uma variável medida, e o sistema todo de malha fechada tem praticamente voltado em cima de um tipo de variável. Na hora que você chega no mundo real, você vai ter várias variáveis, nunca vai ter uma só, que foi um pouco do exemplo que eu passei agora. E a variável, então, controlada, no caso agora o pH, ela é controlada pela adição ou não de óleo. Eu coloco mais óleo ou não na mistura. Eu meço o pH e checo se está bom de óleo. É um exemplo. Então, variável controlada é aquela que eu consigo atuar. Eu não consigo atuar no pH, eu não derramo o pH lá dentro. Entenderam a ideia? Definições ainda. Faixa variável corresponde aos limites aceitáveis dentro dos quais a variável medida deve ser mantida, podendo ser expressa como um valor mínimo e um valor máximo, ou um valor nominal, que a gente já chamou, né, de ponto de ajuste. E uma variação desse valor, desse seu valor nominal. Obviamente, quando a gente fala em ponto de ajuste, eu já citei aqui o caso dos 40%, você tem que aceitar uma pequena variação dele. Né? 40% não é 40 cravado, é 40 dentro de um certo limite. Então, quando eu mudo o set point para 40, de 40 para 45, eu continuo tendo o limite, só que agora em torno do 45. Né? Então, a faixa variável é exatamente os limites aceitáveis. Tudo bem? E, obviamente, né, ela é considerada em cima da variável medida. Por quê? Porque eu tenho que medir algo para poder verificar se está ou não fora
de algum limite. Então, uma faixa variável é basicamente essa faixa de trabalho aceitável de uma variável medida. Faixa de controle de parâmetros é a faixa de saída do controlador necessária para controlar a variável de entrada no intuito de manter a variável medida dentro dos limites aceitáveis. E alguém pode levantar a mão, professor, eu pensava que era para manter a variável de saída dentro dos limites aceitáveis. Sim, é verdade. Só que muitas vezes a variável de saída não é medida. Eu tenho que medir outra coisa. E mesmo que eu estivesse medindo a grandeza da variável de saída, eu nunca saberei a variável de saída. Eu saberei a variável medida. Por quê? Porque uma vez que eu medi a saída, eu passei por um equipamento, um medidor, e erros foram embutidos. Eu não tenho o valor exato da saída. A variável de saída é um valor exato. Eu estimo aquele valor através da variável medida. Então, eu sempre sou norteado pela variável medida. Imagine agora que o instrumento de medida sofreu um dano durante o processo e ninguém percebeu. Daí a falta de calibração. Esse dano foi passado, então, para o controlador e os parâmetros do controlador, ou seja, a faixa de controle de parâmetros, foram atuados de forma equivocada porque acreditava-se que a variável de saída coincidia com a variável medida. E, na verdade, uma tendência, um erro sistemático se instalou. E esse erro é significativo, maior do que aquela faixa variável, ou seja, maior que os limites aceitáveis. Você passa, então, a produzir um produto diferente do que está no ajuste. Você setou um ajuste e está produzindo outra coisa. Por quê? Porque você está cego olhando para uma variável medida equivocada. Então, a aula que vem nós vamos falar dessa importância aí nas medições. Offset. Muita gente confunde offset com ajuste por causa do set point, aí vê set e fala tudo igual. Não, não é tudo igual. Erro de offset ou de deslocamento é a diferença entre a variável medida e o ponto de ajuste. Após um novo nível atingido pela variável de controle, ou seja, eu tenho uma variável de controle que começou a atuar depois de um tempo. Esse tempo em que ele ainda não convergiu, eu ignoro. Quando ele convergiu, ou seja, a variável medida está considerada estabilizada, passou o transitório, eu tenho uma diferença entre o ponto de ajuste e a variável medida. Essa diferença é chamada de offset. É um erro sistemático, é um erro que fica em regime permanente. Muito provavelmente porque o meu sistema de controle não é perfeito. Então, eu não consigo zerar esse erro. Então, o que é um erro de offset? O que é o offset? O offset é o erro entre a variável medida e o ponto de ajuste após o tempo de estabilização. Não é durante o transitório. Então, é a porção do sinal de erro que é amplificada para produzir o novo sinal de correção e produzir um deslocamento na variável medida. Então, se eu tenho um erro de offset, eu não vou desligar o controlador. Eu sempre vou manter o controlador atuando. E aí eu posso ter uma pequena oscilação em torno do ponto de ajuste, porque hora eu estou muito baixo, hora eu estou muito alto. É assim que funciona o termostato. Só que o termostato, lembrando, ele não é um controle, PID, ele é um controle on-off. Ele controla ligando e desligando. Então, eu tenho um ponto de ajuste no termostato. Quando eu atinjo um pouco acima do valor desse ponto de ajuste, eu desligo o aparelho. Quando esse valor é abaixo, eu ligo, ou vice-versa, dependendo se a grandeza precisa de atuação ou não, para convergir para o ponto de ajuste. Modos de controle agora, mudando de assunto agora, mas ainda em definições, tá? Modos de controle, nós temos o controle liga-desliga, que eu acabei de citar, do termostato, em que, por exemplo, uma caixa d'água com uma bomba em algum campo. Estou falando no campo, quando eu falo campo, eu falo na área rural. Então, eu tenho uma cisterna
e eu tenho a caixa d'água. Eu bombeio a água até encher a caixa d'água. Eu puxo a água do poço, vai até lá em cima, encheu, eu desligo. Então, era muito comum em fazendas antigamente, que não tinha um sistema de controle apurado, eu colocava alguém para operar a bomba. E tinha um horário específico. Você vai ligar a bomba todo dia no final da tarde. Aí liga-se a bomba, e a bomba fica ligada por 30 minutos. Depois de 30 minutos vai lá e desliga a bomba. Ou desliga a bomba quando o respirador, o respingo, aquele canal de fuga para evitar que a caixa d'água passe de um limite, começa a cair água fora. A pessoa percebe que está caindo água fora da caixa d'água, vai lá e desliga a bomba. Liga, desliga. Tudo bem? Controle contínuo. Quando a gente fala em controle contínuo, vamos ler aqui, a realimentação do controlador determina o erro entre um ponto de ajuste e uma variável medida. O sinal de erro é, então, usado para produzir um sinal de controle do atuador, a fim de operar uma válvula e reduzir o sinal de erro. Então, você conhece um erro, atua no controlador para tentar diminuir o erro. Você vai diminuir o erro até um certo limite, dado também o limite dos seus equipamentos, a capacidade de medição dos equipamentos. Então, isso aí é um controle contínuo. Quais são os modos de controle? Controle liga e desliga e controle contínuo. Lembrando aí, né, nas observações, o controle contínuo ele pode ser do tipo proporcional, integral, derivativo ou qualquer combinações entre elas, que é o que você mais estudou em controle 1. Vamos para o gráfico. O gráfico aqui ajuda a explicar o que eu expliquei em palavras. Aqui está o exemplo do termostato e também um controle contínuo depois desse termostato. Então, aqui nós vamos ter o liga e desliga. A temperatura, então, está variando ali entre 72 e 78, certo? E embaixo você tem um atuador liga e desliga no tempo. Nesse primeiro caso, você tem um atuador que ele liga e desliga quando ele passar pelo 75, né? O que significa isso? Você tem o set point e o set point é que manda. Se a temperatura passa do 75, ele vai lá e desliga. Existe uma certa inércia, continua esquentando, depois passa a temperatura a não mais esquentar. Quando ele baixa do valor de 75, ele vai abaixo de 75, é um offset, ele vai ligar de novo. Há um tempo de inércia em que ele continua baixando a temperatura até começar a esquentar. Mas eu tenho só um ponto de ajuste, o sensor fica monitorando aquele ponto. Não é o termostato, é um ponto fixo. A figura B, nós temos um termostato, em que o desejado é 75 e automaticamente, quando eu seto 75 no ar-condicionado, ele coloca, bom, se ele quer 75, vamos considerar 3 graus Fahrenheit, que é menor ainda que o grau Celsius. Eu vou considerar que 3 graus Fahrenheit seja suficiente para conforto. Aí o que acontece? Ele liga no 78, ele desliga no 78, perdão, e ele liga no 72. Então, ele muda o ponto de liga e desliga. Por que ele teria isso? Ele teria isso porque é um controle um pouco mais sofisticado, mantendo uma faixa já prevista. E o que quer dizer com sofisticado? Observa que o overshoot, depois que ele desliga, é menor e também o tempo de resposta é menor. Eu tenho um sistema mais eficiente. Se eu deixasse ele no 75, o motor iria ficar ligando e desligando o tempo todo, estressando o motor e diminuindo assim a vida útil do motor. Nós não podemos fazer isso. Além de que também estragaria os relés de comutação de tanto acionamento. Existe a vida útil de acionamento desses dispositivos de estados sólidos e elétricos. Eles têm um tempo de vida associado ao liga e desliga. Alguma pergunta até aqui? Tudo bem. Então, agora nós vamos filosofar um pouco. Seria aquele momento de filosofar e seria o momento em que eu passaria um trabalho para vocês refletirem mais sobre o assunto. Lembrando que o trabalho não vai existir, mas a necessidade da reflexão, sim.
O que é uma ação proporcional? Pode abrir o microfone, o mais corajoso de vocês, e tentem explicar o que vocês entenderam pela ação proporcional, como que ela funciona, qual que é o efeito dela, como que ela atua no controlador quando você tem uma ação proporcional sobre o erro medido. Vai. Vejo vocês. Uma ação proporcional, professor, ela atua em relação à diferença do erro. Você tem, digamos que você tem um set point e em todo instante o controlador lê a diferença desse erro. Então, ele atua proporcionalmente à diferença do erro. Pois é. Você falou, mas não falou nada. O que é diferença do erro? É a diferença da variável medida e o set point. Pois você falou errado mesmo. Para você, você tem a diferença do erro. Você não tem a diferença do erro. O erro é a diferença. Entende a diferença? Sim ou não? Sim. Então, tenta de novo. Tá, você tem uma variável controlada, então, É, e o seu set point. certo. Essas duas variáveis têm uma diferença, que é o erro. Isso. Certo? Certo. Certo, né? Aí o atuador proporcional, ele vai atuar com o valor que você vai estabelecer, um KP, vezes essa diferença do erro. Esse KP, você tem que estudar ele para poder ele não ser muito alto e saturar o controle, e nem muito baixo para não demorar a ação, o objetivo que você quer atender, né? Perfeito. E aí eu ainda pergunto ainda para a sala. Agora que nós já sabemos, teoricamente, o que seria o KP, né? Ou seja, a ação proporcional de um controlador, o que ele faz de fato? Resume para leigo. Como ele atua? Posso responder? Pode. Vamos lá, o KP, ele... Deixa eu só relembrar aqui. Ele vai Vocês estar... não fizeram controle ainda? Todos os outros aí não fizeram controle? Só o Silvio. Ele Você vai fez controle quando, Silvio? Já tem uns 2 semestres. Mas o KP, ele vai multiplicar o erro para virar proporcional. Agora aqui eu não estou lembrando como é que eu faço a... Tá. E eu vou dizer a você que ele não multiplica o erro, ele multiplica a correção. O que é a correção? A correção é menos o erro. Ok? Se você tem um erro, você tem que andar no sentido contrário. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que ele vai atuar como corretor. Ele vai corrigir o erro, ele vai tentar zerar o erro. Eu não zero o erro multiplicando o erro, porque eu aumento o erro. Então, ele vai atuar ao contrário. Ele vai atuar de forma invertida na variável controlada. Tudo bem? Se o erro está positivo e é positivo que aumenta o valor, então eu tenho que atuar de forma negativa. Se é positivo que diminui o valor, aí eu atuo positivo. Ou seja, existe casos em que eles são inversamente proporcionais e existe casos que eles serão diretamente proporcionais. Mas eu vou atuar então na correção e não no erro. Tudo bem? Eu atuo em cima do erro porque a correção é o oposto do erro. Mas eu vou atuar na correção, nunca no erro. Então não é uma multiplicação simples, depende de cada processo. Ficou claro para todos aí? Tá tranquilo? Sim, ficou claro. Então eu quero que vocês anotem mais um detalhe, porque são duas coisas importantes que talvez o professor de controle não enfatizou, porque ele está muito preocupado com a análise quantitativa, e nós estamos fazendo agora, discussão em sala, uma análise qualitativa. Eu estou analisando qualitativamente
a ação proporcional. A ação proporcional, ao meu entender, ele faz ele tem duas atuações importantes. A primeira, ele multiplica a correção para tentar zerar o erro, e ele jamais zera. Então, a primeira coisa, ele vai multiplicar. Se eu tenho uma constante proporcional muito grande, eu vou multiplicar por um número muito grande e corre o risco, como o Silvio bem falou, de eu gerar um overshoot e estragar a máquina, alguma coisa assim. Porque eu mandei ela para o espaço com um coice muito grande nessa multiplicação através do atuador. Então, eu tenho que manter o proporcional de acordo com o processo. Eu não posso colocar muito grande, nem muito pequeno. Mas se ele for muito pequeno, o meu tempo de atraso, aquele tempo para voltar ao set point, ele pode ser muito grande, porque é ele que dá velocidade. Quem que vai dar velocidade à minha atuação de controle? O proporcional. O proporcional me dá velocidade. Se ele é grande, eu tenho uma alta velocidade, né? Um ganho grande, eu tenho uma grande velocidade, um ganho pequeno, eu tenho uma pequena velocidade. Ele me dá, então, velocidade e eu atuo sobre a correção. Eu tento zerar o erro. E, por fim, né, eu falei 2, vou falar 3. Por fim, o proporcional, ele atua no presente. Ele não é Nostradamus, ele não prevê o futuro. E ele também não é uma pessoa atrasada, que fica pensando no passado para tentar resolver os problemas de agora. Ele atua no que está acontecendo agora. Ele pega a variável medida, calcula o erro e atua. Tudo bem agora? Sim ou não? Anotando esses 3, alguém pode falar sobre a ação derivativa, por favor? E observe que a ação derivativa está escrito PD. Não tem jeito de eu não ter o proporcional aqui, tá? Eu não posso ter o derivativo sozinho, que não vai funcionar. Vamos discutir sobre o derivativo. O que o derivativo faz? O que é uma derivada? Graficamente falando. Numericamente é o valor da tangente, da reta tangente. Tá. E qual é a curva que nós estamos analisando? Ela vai ser a tangente de qual curva? Depende do sistema. Não depende do sistema. Nós estamos falando de qualitativamente, é genérico. A curva depende. O desenho da curva depende do sistema. Mas qual a curva, não. O proporcional atua sobre quem? Atua sobre a potência. Não, sobre a correção. Acabamos de falar. Sim. Nem falamos em potência aqui. Ele atua sobre a correção, que é o inverso do erro. O derivativo vai atuar sobre quem? Qual é o sinal em que o atuador derivativo vai olhar para tomar a sua decisão de atuação? O erro? Tudo é o erro. Não tem que ter dúvidas aqui. Aqui é o erro, aqui é o erro e aqui é o erro. Então, qual é a curva? Fala, curva do erro. Tem que falar a curva do erro. Muito bem, o derivativo vai atuar sobre a curva do erro. E a curva do erro, ela vai ser crescente ou decrescente. Ela está estabilizada, tangente zero. Se ela está estabilizada, tangente zero, qual vai ser a atuação do derivativo? Nenhuma. Exatamente, zero. Mas então ela não atua sobre o erro. Não, ela não atua sobre o erro, ela atua sobre a tangente da curva do erro. Se ela atua sobre a tangente da curva do erro, ela atua sobre o futuro ou sobre o passado? O que a tangente de uma curva indica? A tendência. A tendência é futuro ou passado? Futuro. Então, anotem aí, a derivativa vai fazer um controle preventivo. Quando ela nota uma tangente no erro, ela já começa a atuar antes da variável medida indicar
que está fora. Ou seja, tem os limites aceitáveis, certo? Ela já vai perceber que está saindo antes. Então, a derivativa, ela tem pressa na atuação, ela fica olhando uma tendência e quer atuar. Então, vamos supor que você esteja num sistema de amortecedor e passa sobre um buraco grande. A atuação do derivativo nesse buraco é te dar um overshoot no sentido contrário do buraco. E se esse erro, essa derivativa for alta, ou seja, ele tiver uma variação brusca e de uma grande derivada, a atuação vai ser alta, podendo ser até desnecessariamente muito alta. Então, temos que tomar cuidado com um ganho derivativo não ficar muito alto. Por quê? Porque ele vai atuar. Às vezes, eu estou dentro do valor esperado, ela vai atuar só porque ela notou que o erro, de repente, começou a subir. Então, ela vai atuar muito forte no preventivo e vai me tirar do valor que eu queria, porque ela atuou muito forte. Ou não, né? Se ela for muito pequena, ela não vai prever nada do futuro, ela nunca vai fazer nenhuma atuação. Então, mais uma vez, um bom projeto de P&D vai te definir aí qual é o valor do derivativo ideal. E o integral, hein? Só sobrou uma coisa para o integral. Ele vai fazer o quê? Ele vai atuar sobre o passado, futuro ou presente? Sobre o passado, né? Exatamente. O que é a integral? Graficamente falando. Quem lembra mais? Cálculo está longe, né? A área abaixo de uma curva. Exatamente. Se a área é embaixo de uma curva, essa curva já foi desenhada. Não está prevendo nada, está trabalhando com histórico. Então, é aquele amarrado no passado. Ele fica olhando. Estava tudo funcionando, eu não vou atuar. Estava tudo bem, eu não vou atuar. Aí começa a ter um erro. Ele olha para o passado e está ficando feio, eu vou atuar. E ficou feio, eu vou atuar mais forte. Entenderam a ideia? Então, quanto maior a área sobre a curva do histórico que você está considerando para o P&D trabalhar, o integral, né, a ação integral vai atuar com mais força. Então, nós temos o proporcional que trabalha no presente, o derivativo que trabalha com o futuro, Nostradamus, e o integrador, né, a ação integral, que vai trabalhar com o passado. Se você unir esses três de forma bem balanceada, você tem um controle ideal. Eu tenho que olhar o passado. É importante eu checar se está tudo bem, se ficou tudo bem. Somente a ação integral permite você convergir para o erro zero. Por quê? Porque ela corrige o passado. Ela olha o passado, o erro ainda não está zero, o erro ainda não está zero. Ela não para de atuar até o erro ficar zero, olhando para o passado. O derivativo, ele é uma ação preventiva. Ele atua rápido, ele é um atuador rápido, mas ele é perigoso, tem que tomar cuidado com ele. Todo mundo que é muito rápido é perigoso, né? Vai acabar batendo. E o presente, ele só dá ganho, ele dá velocidade na atuação. Então, quando você aumenta o proporcional, você tem uma velocidade mais rápida, podendo gerar oscilação. Eu quero saber quem agora entende mais de controle por causa de uma análise qualitativa. E qual análise é mais importante se começar, qualitativa ou quantitativa, na sua opinião? Vamos abrir uma discussão aí. Pode abrir o microfone, todo mundo falar ao mesmo tempo, fazer uma celeuma aqui. Eu quero participação. Cri, cri, cri. Muito bem, muita discussão. Pode falar. Análise qualitativa, na minha opinião, é mais importante. Exatamente. A gente nunca deve começar uma análise quantitativa, querendo saber qual é o resultado. Não. Analisa primeiro qual é a tendência, qual que é o gráfico, o que precisa. Você entendeu as variáveis, elas são correlacionadas, elas são causais. Você entendeu o todo? Sim, agora pensa em calcular. Era isso que eu queria, com essa aula, enfatizar que, às vezes, o professor de controle está muito preocupado com matemática, cálculo e resultado, e não ensina o porquê. E não ensina as consequências. Isso aqui é controle. Controle é saber que o proporcional ele vai dar um ganho em cima do erro. Se o erro for grande e você tiver um proporcional grande, você pode ter um overshoot que atrapalha teu processo. O derivativo vai olhar o futuro e vai tentar prevenir o seu processo de sair para um erro desagradável. E o integrador vai olhar o passado, zerar o erro. Zera o erro somente se você tiver o integrador. Não tem o integrador, não zera o erro.
O integrador grande, zera o erro rápido. O integrador pequeno demora para zerar o erro. Demora a estabilizar a curva. Vai oscilando devagarzinho até zerar. Então, o PID seria, faça análises de alguns PIDs em casa, tá? E aí nós concluímos aí esse slide. O que eu vou fazer agora? Nós temos ainda alguns minutos, temos 10 minutos. E eu vou ver se eu falo um pouco sobre o controle de processos em si, que é a implementação de malhas de controle, que é mais voltado a um desenho. Esse aqui é um controlador pneumático. Eu não vou falar sobre ele porque me falta tempo. Ele está no livro, caso queira ler a respeito. O livro está na nossa bibliografia. Esse aqui é um outro controlador elétrico de forno, só que ele usa o liga e desliga através de um relé bimetálico. E aí eu só vou falar rapidamente. Como ele tem dois metais colados um no outro, com o aquecimento do metal, um deles vai dilatar mais que o outro, fazendo curvar. E ao curvar, ele abre ou fecha um contato. É assim que funciona um relé bimetálico. E ele vai desligar depois de um tempo, porque a corrente elétrica vai esquentar esse metal desse relé. Então, ele tem um desligamento automático e funciona como liga e desliga. Aqui é mais pneumático, não vou entrar no pneumático por falta de tempo. E aqui nós temos uma ação PID, né? Vamos ver alguns, né? Aqui nós temos um circuito para gerar o erro, ou seja, ele tem uma variável de entrada, tem uma variável de referência, offset, e ele vai fazer a diferença entre essas duas e gerar o erro. Lembrando que o sinal do erro é importante porque indica se a minha variável medida está maior ou menor que o offset. Então, eu não posso mudar o jeito de fazer. Eu não posso pegar a variável de entrada e jogar na referência e vice-versa, porque eu vou trocar o sinal do erro, gerando uma dúvida para o proporcional, se ele tem que atuar num sentido ou no outro. Então, aqui tem um circuito. Como que eu faço eletronicamente para detectar o erro? Aqui está eletronicamente, eu não preciso calcular isso digitalmente. Aqui nós temos, então, o proporcional, que é simplesmente um ganho no amplificador operacional, e você ajusta o proporcional, o valor do seu KP, através de um potenciômetro. Aqui nós temos um derivador, um circuito derivador. Você troca o resistor de entrada por um capacitor. O R1 poderia ser um potenciômetro para você ajustar o ganho do seu derivativo. E o derivativo, olha só o que ele faz aqui, ó. Você tem a variável de entrada e ela foi alterada por alguma atuação, gerando um erro. Então ela vai gerar um erro, ela vai gerar um pico aqui e depois ela estabilizou naquele novo valor e depois ele zera. Então o proporcional vai atuar nesse curto intervalo de tempo aqui. O proporcional não, desculpa, o derivativo. Ele vai atuar somente nesse curto espaço de tempo aqui e aqui. Obviamente, essa atuação no curto espaço de tempo mostra que ele só atua quando você tem uma derivada. Ele não vai atuar depois. Observa também que, como ele só atua na derivada, a ação dele é zero. Isso aqui é o atuador dele. É um gráfico de saída devido ao controlador, e observa que ele volta para zero aqui, né? Já aqui, ó, a forma de onda aqui de um... Deixa eu ver, esse aqui é um PID já. Ele tem o derivativo, ele tem um proporcional. Não, ele é o PD. Esse aqui é só o PD. Esse PD, ele atua rápido por causa da derivada, mas ele também atua aqui por causa do proporcional. E ele mantém atuando enquanto tiver esse delta aqui do valor esperado ali. Então, tá aqui o gráfico do PD. Então, o derivativo é importante. E aqui está o gráfico de um integrador. O integrador, ele atua sobre a área. Então, olha, o histórico aqui era zero. Ele começa a crescer, porque a área começa a crescer. Chega num ponto em que o histórico é máximo, mantém-se num valor fixo, porque, perdão, esse histórico, eu uso um intervalo de tempo, eu não pego um histórico infinito, não, nem dá para processar um histórico infinito. Então, eu calculo um histórico dentro de um limite de tempo.
Por isso que aqui eu tenho um valor em que ele estabilizou, porque eu considerei o limite de tempo mais ou menos uns 3, de 2 a 3 quartos, de 2/3 a 3/4 da onda. E então, depois ele começa a diminuir, passa a ser 0 aqui, ele começa a diminuir, e eu diminuo a atuação. E é por isso que o integrador ele permite zerar o erro. Misturando agora algumas coisas aí. Quais são os elementos da malha de controle digital? Não é controle analógico, controle digital. A gente estava falando do analógico, agora nós estamos falando do digital. Nós temos um sensor, né? E aí ele me dá a variável medida. Nós temos um processo, e alguma coisa na saída do processo eu coloco um sensor para pegar a variável medida. Nós temos um atuador que vai atuar na entrada do processo, com alguma válvula, como a gente já comentou. E a variável controlada vai atuar no atuador. Observa que o processo, eu não atuo no processo e eu não tenho o valor do processo, eu tenho o valor da variável medida. Por isso, tantas variáveis, tantos nomes diferentes. O sinal de erro é usado pelo atuador, né? Através da variável de controle, eu vou atuar no atuador em função também do erro. E aqui, o ponto de ajuste está ligado junto ao sensor, pegando a variável medida, né? E fazendo uma diferença, jogando essa diferença, então, no meu amplificador, integrador, derivativo e proporcional. Somo esses três e tenho a atuação do erro que foi calculado anteriormente. E aqui é o sinal de correção, né? Eu falei sinal de erro, mas não é correção. O sinal de erro é atrás. Lembra que ele vai atuar na forma de corrigir. Então, ele vai inverter esse sinal durante esse processo aqui. Observa aqui atrás que o circuito está usando a porta inversora para inverter o sinal do erro. Tá? Controle supervisório de uma malha de controle digital. Aqui nós temos a mesma coisa, nós temos isso aqui. Agora, nós temos o analógico em circuito digital como um todo. Print dessa tela. Qualquer engenheiro de controle e automação tem que pegar esse circuito aqui e já olhar e falar, tá, eu tenho aqui um amplificador trabalhando como proporcional, eu tenho aqui um derivador, eu tenho aqui um integrador, eu tenho aqui vamos checar, um somador, um subtrator, eu tenho aqui apenas outro subtrator, deixa eu ver se é. Esse subtrator está errado, tá? Esse subtrator está errado. Para ele funcionar corretamente, ele tinha que ter um resistor para massa aqui no mais e também ligado à saída. Ele está errado. O desenho está errado. Mas eu peguei do livro, tá? Eu só estou mostrando que o sinal está errado. Aí ele pega o sinal do erro, coloca aqui, ele inverte o sinal do erro para, então, entrar aqui na diferença lá. Observa que esse somador aqui, ou subtrator, está certo. Esse aqui ficou faltando a parte do positivo ter uma resistência para massa, como essa aqui. Tá bom? Essa do meio aqui é uma resistência para massa. Ó. Ela precisa disso daqui para funcionar. Então, a análise de um circuito desse aqui, o engenheiro de controle tem que ter facilidade de chegar e olhar. Esse aqui é um controlador de realimentação com posição de atuador. Muita gente pode perguntar, mas como que ele atua? Ele pode atuar num potenciômetro, alterando a tensão, e a tensão, então, vai aumentar ou não o valor de aquecimento, ou de resfriamento, ou de movimento, velocidade no motor, e etc. E aqui, a realidade do mundo, pessoal. É aquilo que eu falei, né? Como que funcionaria todo um processo? Eu tenho conversores AD, conversores DA, eu tenho memória, eu tenho alguns consoles, eu tenho dispositivos para armazenar dados, eu tenho impressoras e outras coisas, alarme, rede, field bus, multiplexador e demultiplexador, eu tenho o processo, eu tenho o processador. Hoje, um controle tem tudo isso. E a ideia de se formar um engenheiro de controle e automação é ele poder prover soluções com todos esses dispositivos implementados em um único dispositivo, ou melhor, em um único equipamento. No caso, por exemplo, um CLP. Quem faz o CLP é um engenheiro de controle e automação. Não, eu não faço CLP, eu só uso. Parabéns, você é um belo de um técnico. Você usa um equipamento, é um técnico. Você projeta o equipamento,
você é um engenheiro. E aí eu concluo a aula de hoje. Passei, acho que de uns minutos. Não, ainda não. Faltava 1 minuto para eu passar meu limite. Fica aberta a discussão. Querem discutir? Querem comentar? É agora. Sei que trabalhar às 7 horas da manhã dá esse sono todo, que só o Silvio acordou. A Carla e o Guilherme acordou no finalzinho da aula. Mas eu espero mais participação e interação em aulas, pessoal. Por isso que ela é síncrona. Se fosse só para vocês ouvirem o professor, nós iríamos ter aulas assíncronas em que eu gravaria um vídeo e deixaria no Moodle. Então, aberto para discussão. Considerando que está todo mundo com muita facilidade de entender e não tem dúvidas, estou encerrando a gravação da aula de hoje. Agradeço a todos, desejo uma boa semana. Semana que vem, nossa última aula. Divirta-se com o projeto final.